sou a professora Milena, você faz parte do PASS, segunda etapa, e obrigada pela sua confiança. Milena, o que cai eu não sei, mas vamos fazer as provas e Deus vê a sua dedicação, Ele vai te honrar. Tudo bem? De grãozinho em grãozinho, a galinha enche o papo. Vamos embora. PASS, segunda etapa. Um dos grandes problemas ambientais em ecossistemas litorâneos e costeiros é o vazamento do petróleo. Você está em petróleo? Petróleo é um tema que cai bastante no Enem. Petróleo, ele cai bastante no Enem, ele cai em tudo. Para nós, o que cai? Cai que ele diminui a entrada de luz. Para nós, o que cai? Cai que ele quebra a tensão superficial. Para nós, o que cai? Cai que ele leva à asfixia, ok? De peixe, ele colaba peixe e ele faz hipotermia das aves, né? Porque as aves têm a glândula oropigiana, precisam lubrificar as penas, manter ar entre as penas, então diminui a fotossíntese, quebra a tensão superficial, asfixia e tal. Hoje, o petróleo, ele pode ser degradado num processo que chama biorremediação. Biorremediação. Então, na biorremediação, eu uso micro-organismos, e esses micro-organismos vão digerindo e decompondo este petróleo. Tá bom. O que mais? Aí ele fala que a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, identificou problemas no desenvolvimento de corais. Ele cita corais. Então, você tem que pensar assim, o que o professor pensou? Coral é animal. Coral é quinidário. O coral, como ele é um quinidário, ele tem algumas mutações iniciais. Ele é o primeiro a ter gástrula, o quinidário é o primeiro a ter gástrula, é o primeiro a ter boca, é o primeiro a ter arquêntero, é o primeiro a ter folheto, ok? Ele é o primeiro a ser chamado de eumetazoa, porque porífero é parazoa, quinidário, eumetazoa. Você tá bem? Eu tô bem também. Muito bem. Esse coral, ele tem uma particularidade. Ele é um quinidário. Tem gástrula, tem boca. Surgiu, né? Aqui é o que surge, ó. O que surge no quinidário? Gástrula, boca, arquêntero, folheto, eumetazoa. O que é exclusivo desse quinidário? O nervoso dele é chamado difuso. Você tá comigo? E ele é chamado de diblástico. Ele tem uma célula que chama quinidócito, que tem uma cápsula que chama nematocisto. Então, o professor que fez a prova, ele pensou em coral, então ele pensou em quinidário. Então, ele pensou no que surge, ele pensou no que é exclusivo. O coral, ele tem algumas exceções. Por exemplo, o coral, ele não tem medusa. Que louco, pois é. Porque o quinidário, ele tem pólipo e medusa, mas o coral não tem medusa. Então, o coral, o pólipo dele é um pólipo assexuado e é um pólipo o quê? Sexuado. E o coral, ele tem mais uma exceção. Tudo bem? Esse coral, ele tem exoesqueleto de cálcio. Por que isso é exceção? Porque quinidário tem mesogleia, mesogleia lembra geleia, né? A mesogleia é um esqueleto hidrostático, então quinidário tem esqueleto hidrostático, quinidário tem pólipo e medusa, quinidário tem pólipo assexuado e medusa sexuado, e o coral é uma exceção. O coral, ele é um quinidário que não tem medusa, ele é um quinidário cujo pólipo ele vai ter que ser sexuado e assexuado, um pólipo que vai fazer meiose. E ele é uma exceção porque o esqueleto dele é de cálcio, não é mesogleia. Então, é um quinidário, surge isso, é exclusivo e ele tem as exceções. Para isso, você tem que fazer uma correlação. Eu não fiz a questão, mas o cara está falando de petróleo e o cara está falando de coral. Então, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que o normal, olha o que é o normal, é o coral viver com a alga numa relação mutualística. Essa alga, ela é chamada de zooxantela, que significam algas capazes de viver com o coral. Muito bem. O coral, ele ganha alimento, tá bom? Não que o coral coma alga. O coral não é herbívoro, ele é carnívoro.
Só que ele ganha cadeia alimentar, que é caracterizada pela cor. Então, onde o coral está com a alga converte o CO2 em matéria orgânica, enche de animal. Molusco, peixe, crustáceo, e aí vem a cor. E o coral se alimenta daquilo. Muito bem, o que mais que eu preciso que você entenda? A alga, ela ganha o CO2. Então, o coral vai respirando, vai liberando o CO2, e a alga vai ganhando esse CO2 para o processo de fotossíntese. Muito bem, conforme o coral ganha alimento e a alga ganha o CO2, o pH do meio onde eles estão juntos, ele fica básico. Por que o pH fica básico? Pela queda do CO2, que a alga está utilizando esse CO2 para fazer a fotossíntese. Em pH básico, você precipita o bicarbonato. E aí você tem o exoesqueleto, que é o que a gente chama de dureza do coral. Então, o coral ele tem cor e o coral ele é duro. O coral ele tem cor por causa da cadeia alimentar e o coral ele é duro por causa do exoesqueleto, devido à precipitação do quê? Do bicarbonato. Assim, eu não fiz as questões antes, o ano acabou. Claro que uma aulinha, uma horinha e meia de passe não vai substituir o seu ano letivo. Mas foi isso, eu te garanto uma coisa, foi isso que o professor pensou. Tinha na cabeça dele petróleo, tinha na cabeça dele os problemas do petróleo, mesmo que ele não pergunte. Pode ser que esse ano ele pense isso e pergunte isso. Ele pensa na biorremediação, ele pensa no coral sendo quinidário com esses surgimentos, no coral sendo um quinidário com essas exclusividades. Ele pensa nas exceções do coral, porque apesar de um quinidário, ele tem características próprias. Ele vai tentar fazer uma correlação de petróleo com coral. Para isso, você tem que pensar que sem o petróleo, normalmente, o coral está com a zooxantela, é um mutualismo. O coral ganha alimento, porque onde tem a alga existe uma cor, existe uma cadeia alimentar. A alga ganha o CO2, visto que ela faz fotossíntese. E o pH fica básico, a precipitação de exoesqueleto. Bom, mas isso aqui é o normal. Como ele está fazendo uma correlação com o petróleo, e você sabe isso aqui do petróleo, você vai entender que vai diminuir a luz. Diminuindo a luz, diminui a alga, porque como é que ela vai fazer fotossíntese? Diminuindo a alga, aumenta a concentração do CO2, e diminui a cor, que é a cadeia. Porque a alga faz o alimento e traz o peixe, o crustáceo, que é a cor. Se não tem alga, não tem cor, porque não tem comida. O povo vai embora. Se não tem alga, aumenta a concentração de CO2, porque ela não está usando o CO2 na fotossíntese que o coral produz. O pH fica ácido. Em pH ácido, você perde a dureza e você fica mole. Então, o ato de ter petróleo, onde tem esse coral, ele vai levar o branqueamento e a moleza do coral. Milena, é a morte do coral? Não, o coral vai morrer depois. O branqueamento é a perda da cadeia. E o amolecimento é a acidez. Então, mas olha, gente, eu não tinha visto a questão. Olha o que ele fala. O efeito do óleo reduz a taxa de crescimento da alga zooxantela, que a gente falou, é alga de mutualismo, que fornece nutrientes aos corais. Foi o que a gente falou, é a cor, é a cadeia. De acordo com o estudo, esse efeito direto de petróleo sobre a alga tem relação mutualística com o coral, que é o branqueamento. O que é o branqueamento, galera? É a perda da cadeia. Porque sem a alga eu não tenho produção de alimento e eu não tenho a cadeia. Olha o que ele fez. Ele colocou entre parênteses morte. Foi bom isso. Por quê? Porque o branqueamento não é a morte. O branqueamento é a perda da cadeia do alimento. Obviamente que se não tem comida, o que o coral vai fazer? Morrer. Então foi muito bom o enunciado. Muito bom. E tem A. Nos recifes de corais, o quinidário, equinidário, parasitam, não. É mutualismo. Por serem predadores de zooxantela, eu te falei que o coral não come alga, que ele é carnívoro, né? Então, ele não preda a zooxantela, ele depende da zooxantela porque ele come a cadeia alimentar. Então, não. A zooxantela constitui uma floresta de algas verdes, não precisa ser alga verde, mas pode ser. Zooxantela tem várias espécies. Responsável por atrair grande diversidade de peixes, beneficiando os corais que são exclusivamente piscívoros. Não, a gente falou que ele se alimenta de toda a cadeia. O coral, as zooxantelas, são encontrados no interior da sala da gastroderme. Ele tem gastroderme, ó. Surgiu a gástrula, surgiu o arquêntero, que é a gastroderme, mas a alga não está lá porque ele não come a alga.
né? Então, nos corais, as zooxantelas são encontradas no interior da gastroderme. Ah, tá bom, mas ele não fala que está comendo. Contribuindo para a deposição do carbonato de esqueleto das colônias, com o suprimento energético desses organismos. A zooxantela parasita, pelo amor de Deus, não tem verdadeira? Vou ler tudo de novo. Nos recifes de corais, os quinidários parasitam as raízes de zooxantela, absorvendo, assim, produtos de fotossíntese, só que não é real. O coral come a cadeia alimentar, ele é carnívoro. Por serem predadores de zooxantela, o coral não é predador de zooxantela. Os recifes de corais tornam-se seres autotróficos em nome de Jesus, gente. Ele é um quinidário, ele tem gástrula. A zooxantela forma uma floresta de algas nos corais. Não está errado, porque a alga verde é um tipo. Responsável por atrair diversidade de peixes, beneficiando assim os corais, que são exclusivamente piscívoros. Eles não são exclusivamente piscívoros. Eles podem se alimentar de zooplâncton, eles podem se alimentar de moluscos, mas é a menos ruim. Nos corais, a zooxantela é encontrada no interior da gastroderme? Pode ser que sim. Ela pode estar em todas as regiões do coral. Contribuindo com a deposição do carbonato? Sim. Porque ela usa o CO2, o pH fica o quê? Básico e precipita o carbonato. Do esqueleto das colônias? Sim. E com o suprimento energético? Pode ser essa. Porque veja bem, olha o que ele fala. Com o suprimento energético desses organismos. Ele não está falando que o coral vai comer o quê? A alga. Né? Ele não está falando assim, a alga é fonte de comida para o coral. Não está escrito isso. Está escrito que a alga vai ajudar no suprimento energético do organismo. Ela ajuda, não ajuda? Porque onde tem a alga tem o molusco, tem o caramujo, tem o peixe. Essa é boa. As zooxantelas parasitam os recifes de corais? Não. Eu fiquei entre qual? Vou marcar D. Você vê, deixa a professora falar uma coisa para vocês. Quem é meu aluno sabe o que eu vou falar. A FAPEC, ela tenta, o Estado, ele é novo, você está entendendo? Mas ela tenta, mas essa questão ainda foi boa. Essa questão foi boa. Porque geralmente ela pede azão com azão. Então essa questão ainda teve conteúdo, porque tem questão que não tem conteúdo. O passe tem mais conteúdo do que o vestibular tradicional. Mas você entende que às vezes ela peca pela forma como ela escreve, ela gera ambiguidade, dupla interpretação. Eu vou marcar a D, mas eu vou te falar como sua professora. Olha aqui pra mim. Não tem correta. Correta, não tem correta. Mas você não vai brigar com prova, eu marco a D. Não sei, alguém sabe o gabarito? Não? Tá, depois eu vejo lá. Essa aqui não sei. Vamos pra próxima. O abacaxi. Vocês estão em abacaxi? Muito bem. O que eu tenho que saber de abacaxi? Sério? Claro, né? Claro. Eu tenho que saber algumas coisas de abacaxi. Eu tenho que saber que abacaxi é angiosperma. Eu tenho que saber que abacaxi... Deixa eu apagar aqui. Abacaxi. Eu tenho que saber que ela é uma angiosperma. Se ela é uma angiosperma, ela tem flor, ela tem fruto. Eu tenho que entender que ela é uma inflorescência, que ao ser fecundado vira uma infrutescência. Então, quando a gente olha o abacaxi, dá uma olhada aqui pra mim, na casca do abacaxi tem umas escaminhas e um buraquinho, umas escaminhas e um buraquinho, umas escaminhas e um buraquinho. Cada estrutura dessa é uma flor, cada estrutura dessa tem um ovário, lá dentro cada estrutura tem um fruto. Então, ela é uma inflorescência e uma infrutescência. O que mais que eu tenho que saber do abacaxi? A auxina que a semente produz, é um hormônio que a semente produz, ela vai no receptáculo e cria o que nós chamamos de pseudofruto. Então, quando eu olho para o abacaxi, eu estou olhando para o abacaxi. Cada pontinho é uma flor, cada pontinho tinha um ovário, cada pontinho tinha um fruto. Mas agora eu cortei o abacaxi. Olha a rodela do abacaxi. Aqui está a flor e o fruto. E toda essa parte que cresceu é um pseudofruto. De qual tipo? Receptáculo. Então ela tem fruto e ela tem pseudofruto. O que mais que eu tenho que saber da abacaxi? O abacaxi, ela é chamada uma planta suculenta. Planta suculenta, planta cacto. Vou colocar aqui, suculenta.
está no grupo dos cactos. Elas são chamadas plantas can, ok? O que essas plantas can, também chamadas de plantas crassuláceas, têm? Elas têm um ciclo chamado C4, elas abrem os estômatos à noite e elas economizam água. Combinado? Então, veja bem, como é que é? É assim, ó, à noite. O que o abacaxi faz à noite? À noite, o abacaxi abre o estômago, pega o CO2, une-se com uma enzima que chama peptase e forma um açúcar chamado C4, málico ou malato. E transpira. Só que está à noite, a transpiração é baixa. Muito bem. De dia, ele fecha o estômago. Por quê? Para não perder água. Ele economiza, economia de água, porque ele não está transpirando. Ele faz a fase clara, ele faz a fase escura, isso aqui é fotossíntese. Só que a fase escura, ela vai pegar o CO2 do estoque. Ela não está pegando o CO2 do ar, porque o estômago está o quê? Fechado, o estômago está fechado. Se o estômago está fechado, de dia, o estômago dela está fechado. Se o estômago dela está fechado, para economizar água, como é que ela vai pegar o CO2, né? O estômago aberto transpira e pega CO2. Ela está pegando do estoque, do C4. Então, durante a noite, abre o estômago, transpira, pega o CO2 e estoca. Durante o dia faz fase clara e faz fase escura. Mas a fase escura, o CO2 eu não pego do ar. Eu pego da onde? Do ciclo C4. Eu não vi a questão, mas se ele falou abacaxi, ele pensou isso. Ah, não te falei, ó. Ó, não te falei? Bromélias, cactos, orquídeas. Não te falei? Plantas o quê? Can. Assim, gente, a gente tem... É o que eu falo para os meus alunos. A gente tem que ter a humildade para entender o seguinte. Não é porque eu não sei que não é importante. Não é porque eu não sei que não cai. Não é porque a FAPEC pede azão, azinho no vestibular tradicional que paulista pede isso. Vocês estão entendendo isso? Então a gente tem que ter uma dimensão que o mundo é grande, tem muita gente boa no mundo e muita prova boa e que eu tenho que saber. Então talvez você não saiba, mas agora você sabe porque está aqui no quadro. Olha o que ele fala. A sigla CAN deve-se ao mecanismo inicial descrito das crassuláceas, que eu te falei. Por essas plantas, o ciclo de Calvin. O que é ciclo de Calvin? É a fase escura do estroma. O que o ciclo de Calvin ele usa? Crianças, como é a fotossíntese? Crianças, como é a fotossíntese? Você tem a fase clara acontece no tilacoide. A fase clara tem a fotólise da água, que é a reação de Rios, em que eu pego a água, obviamente, libero O2 e ponho o hidrogênio no NADPH, que vai para a fase escura. Aí eu tenho a fotofosforilação. A fotofosforilação, reação de Rios. A fotofosforilação é eu pegar a luz, colocar nos elétrons da clorofila e produzir ATP. Combinado? Isso aqui é fase clara. Tilacoide. Fotólise da água e o quê? Fosforilação. Entendi, Milena? Ótimo. Então, o que entra na fase clara? Entra a luz. O que sai da fase clara? ATP. O que entra na fase clara? Água. O que sai da fase clara? O2 e NADPH. Isso aqui vai para a fase escura, isso aqui vai para a fase escura. Tudo bem? Por isso que a fase escura, ela depende da fase clara. Por isso que não existe fase escura no escuro. Porque tem que ter luz para ter a fase clara e a fase escura depende da fase clara. Muito bem, professora. E a fase escura, como é? 1, 2. A fase escura, ela acontece no estroma, que é o líquido. Você pega o CO2 do ar e une com um açúcar que chama RuBP, que é um açúcar de 5 carbonos, e uma enzima que chama rubisco. Tudo bem? Por isso que ela é chamada, a fase escura, ela é chamada de ciclo de Calvin, que foi o cara que descobriu.
ela é chamada de ciclo da pentose, porque a RuBP tem 5 carbonos. Ela é chamada de fase enzimática, porque a rubisco é o quê? Uma enzima. E aí, ela forma 2-PGA, 2 ácido fósforo glicérico, que são trioses. Por isso que a fase escura chama Calvin, a fase escura chama pentose, a fase escura chama enzimática, a fase escura chama C3. A fase escura chama C3, porque são produzidos 2 açúcares de 3 carbonos. Aí eu vou ter a redução. Eu vou pegar esse C3 e vou colocar o ATP e o NADPH, que veio da fase clara. Aí eu vou formar o PGAL e aí eu vou formar a glicose e a água. Se você é aluno de ensino médio, você tem que me dar 5 nomes para a fase escura. Fase escura, enzimática, Calvin, C3, fixação de carbono, que é a fase que entra o quê? O CO2, ciclo C3, porque o primeiro açúcar tem o quê? 3 carbonos. No caso da planta CAN, esse CO2 que está pegando aqui na fase escura não vem do ar. Ela vem do estoque. Que estoque? C4, que ela fez em qual período? À noite. Milena, eu não estou entendendo. Gente, você não tem que entender, você tem que decorar. Como é que você entende tendão, ligamento? Eu não quero ser rude. Eu não sou acostumada com aluno de colégio. Não dou aula colégio faz muitos anos. Eu peço perdão se eu estou sendo rude. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Aluno de exatas, eles são diferentes. Assim, eles têm um cérebro diferente, eles têm um poder de abstração, eles veem um mundo diferente. Aluno de humanas, eles têm uma sensibilidade diferente. Aluno de biológicas é burro de carga. A gente é dedicado. Milena, como é que você sabe isso? Eu faço isso todo dia, eu decoro isso. Repetição. Então, o que é um bom aluno de biológicas? É um aluno que faz café, que tem caneta, tem uma escrivaninha, que assiste aula e faz exercício. Estou me fazendo entender? Biológicas é pragmático, biológicas é repetição. Milena, como é que você é um bom cirurgião? Eu não tenho esse dom. Não, amigo, você vai fazer 200 plásticas de mama, aí você vai ficar bom. Você aprende por repetição. Biológicas é... A gente não é inteligente, a gente é dedicado. Como é que eu sei isso aqui? Você decora. Fase clara, tilacóide, fotólise da água, fotofosforilação. E a gente aprende por repetição. Então você tem que ver isso aqui 1000 vezes. Você tem que ver isso aqui no primeiro ano, no segundo ano 10 vezes, no primeiro ano 20 vezes, no primeiro ano 30, no segundo ano 30 vezes, no terceiro ano 40 vezes, no cursinho 20 vezes. Porque você aprende por repetição. Então tá tudo bem, fica tranquilo. Mas isso é o que a questão está falando. Vamos para a questão. É importante... eu pulei a pergunta. Oh my God. Eu estava no ciclo de Calvin. Não é a única... O ciclo de Calvin não é a única maneira de fixar carbono. Não é, porque na planta CAN... Olha aqui para mim! Na planta CAN, a fixação de carbono não é ciclo de Calvin. Na planta CAN, a entrada do CO2 é qual ciclo? C4, tá entendendo? Aí depois... é que ela vai fazer o ciclo o quê? C3. Eu vou te dizer uma coisa, a prova do passe é 1 milhão de vezes mais difícil que o vestibular tradicional. Olha essa prova, questão maravilhosa. Elas possuem outras vias, tá? Olha o que ela fala. Quando os estômatos estão abertos, só que se o estômago está aberto, ele está pegando CO2, está transpirando. Assinale a alternativa. O que eu pulei? Assinale a alternativa correspondente a D. Nossa! Grifa, fotorrespiração. Olha, gente, aluno meu sabe o que é fotorrespiração. Sabe. Por que sabe? Porque tem que estudar, gente, tem que estudar. Como é que você faz um bom médico? Estudando. Então, olha aqui pra mim. O que é fotorrespiração? É quando a rubisco... O que é rubisco? É a enzima do estroma do ciclo de Calvin. Essa aqui, filhote. Aqui, ó, a rubisco. O que ela tem que pegar? A pentose RuBP. Você concorda comigo? É quando essa rubisco que está no estroma do ciclo de Calvin, ela não usa CO2. Ela usa O2 e libera
que CO2. Milena, fudeu, não pode falar palavrão, hein? É pecado, mas na aula fudeu o sistema. É para rubisco pegar CO2, para rubisco fazer glicose. Se a rubisco não pega CO2, não faz glicose, começa a respirar, ela está ajudando ou ela está fudendo o sistema? Fudendo o sistema. Porque ao invés dela não estar ajudando, ela está o quê? Piorando. Porque ela está liberando quem? CO2, ela está usando o quê? O2. Isso aqui é péssimo. Isso aqui é péssimo. Isso aqui é péssimo. Um desperdício. 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 Ô, Milena, fala uma coisa pra mim. Fala. Isso aqui é um desperdício. Um desperdício. Isso aqui é péssimo. Isso aqui é péssimo. Isso aqui é péssimo. Tudo bem? Muito bem. Agora eu vou colocar aqui pra vocês, ó. Por que a rubisco fotorrespira? Como é que eu vou saber? Eu já acabei de falar pra você, gente, que você vai saber como. Como é que eu vou saber tendão? Como é que eu vou saber ligamento? As pessoas me julgam que eu falo de Deus, gente, não tem explicação. Foi Deus que fez. Você tem que decorar. Como é que eu vou saber por que a rubisco fotorrespira? Porque ela pega O2, ao invés de pegar o CO2. Porque ela tem duas afinidades. Ela tem afinidade para o O2 e ela tem afinidade para o CO2. Porque tem pouco CO2 no local. Então não tem CO2, o que ela faz? Pega O2. Por que não teria CO2? Onde entra o CO2, gente? No estômago. O estômago vai estar o quê? Fechado. Está com pouco CO2 porque provavelmente o estômago está o quê? Fechado, porque ele não quer transpirar. Aí não tem CO2, ela pega O2. E por que, gente? Por que ela fotorrespira? Porque tem muito O2. Ela fala, gente, quanto O2, esse negócio deve ser bom, vou pegar ela, vou respirar. E por que tem muito O2, gente? Porque tem muita luz, tem muita água. Na hora mais quente do dia, eu sei que você acha que na hora mais quente do dia, eu sei que você acha que na hora mais quente do dia a planta está fazendo fotossíntese, mas na hora mais quente do dia a planta está fudida. Porque a rubisco está fazendo o quê? Fotorrespiração. Tem muita luz, está quebrando. Imagina, meio-dia a luz está torando. Eu pego água e agoo. Você está pedindo de joelho para ela fotorrespirar, né? Tem muita luz, a água vai ser quebrada em O2. Quando tem muita luz e muito O2, o tiro sai pela culatra. Ao invés dela fazer fotossíntese, o que ela faz? Respiração. Milena, como é que eu vou entender? Você não vai entender, você vai decorar. O que é fotorrespiração? É quando a rubisco, ao invés de fazer fotossíntese, respira. Isso é bom ou isso ferra o sistema? Isso ferra o sistema. Vocês estão entendendo isso? Ótimo. Agora olha aqui pra mim. Por que o abacaxi, ele tem uma adaptação? O abacaxi, ele faz menos fotorrespiração. Porque o abacaxi, ele tem o ciclo C4 que tá cheio de CO2. Então olha aqui pra mim, ó. Olha aqui pra mim, ó. Quando acabar o CO2, ela pega do estoque. Vocês estão entendendo isso? Então, a rubisco do abacaxi, ela faz mais fotorrespiração ou menos? Menos. Então, é isso. Parabéns, FAPEC. FAPEC, parabéns. Nossa, FAPEC, eu estava te subestimando, hein? Seu vestibular foi tão fraco, isso aqui foi bom. Crianças, assinale a alternativa que corresponde às desvantagens da fotorrespiração. O que é fotorrespiração? É quando a rubisco pega O2 e não pega o quê? CO2. E ao invés dela ajudar o sistema, ela vai ferrar o sistema. Muito bem, desvantagem. É importante para remover o excesso de energia? Não tem nada importante não, é uma bosta. Essa etapa utiliza a energia que é liberada na cadeia transportadora de elétrons, tem nada a ver com isso aí. É uma condição de ausência de O2. Ei! Ausência de O2 ou ela está catando O2? Catando O2. Todas as plantas verdes precisam de luz para fixar carbono, certo? Como não é possível fixar o carbono no escuro, plantas que abrem o estômago à noite acabam morrendo. Gente, ela morre ou isso é bom? Gente, a gente acabou de ver que isso é bom, porque ela abre o estômago à noite, ela não perde água, ela faz o ciclo C4, e aí durante o dia ela faz a fase clara, a fase escura, usando CO2 do estoque. Isso aumenta ou diminui a fotorrespiração? Diminui, acabei de falar. O CO2 e o O2 competem? Competem, ó, duas afinidades. Diante desse fato, pode-se verificar se uma inibição competitiva da fotossíntese, claro, porque ela está usando o quê? O O2, olha aqui para mim, gente, se ela está usando o O2, ela não está usando o CO2. Se ela não está usando o CO2, essa etapa está estimulada ou inibida? Inibida, óbvio.
desses dois gases em que o oxigênio se apresenta como inibidor da fotossíntese? Sim, por quê? Não entendi. Uai, se a rubisco, olha pra mim. Se a rubisco tá pegando o O2, não tá fazendo fase escura. Então o O2 está estimulando ou está inibindo? Inibindo. O que a gente marcou? Aí. 33. Substâncias podem atravessar a membrana plasmática sem gasto de energia ou não. O que você sabe? Você sabe isso aqui, ó. Olha o que você sabe. Olha o que você sabe. Olha o que você sabe. Você sabe o seguinte, que a substância pode ir do mais para o menos. E se ela for do mais para o menos, esse transporte é passivo, ele é cinético, ele não usa ATP. Aí o que mais que você sabe? Você me desculpa, eu não quero te ofender, mas isso aqui é quinta série. Fotorrespiração, não. Associação de corais, não. Você está entendendo? Mas isso aqui é quinta série. A substância vai do mais para o menos, passivamente, cineticamente, não usa o quê? ATP. Essa substância aqui, ela pode ser solvente, ou seja, água. Ou essa substância aqui pode ser soluto, ou seja, íons, vitamina, aminoácidos, quem você quiser. Se for solvente, esse processo chama osmose. Se for soluto, esse processo se chama difusão. Muito bem. Oi! Tudo bem? Se for osmose, ela vai do meio hipo para o meio hiper. Se for soluto, ela vai do meio hiper para o meio hipo. Foi? Então fala pra mim, a substância está indo onde tem mais para onde tem menos, não gasta ATP, é totalmente passivo, pode ser solvente ou soluto. Se for solvente, aqui é hipo, aqui é hiper. Se for soluto, aqui é hiper, aqui é hipo. Muito bem, vamos elevar o nível. O solvente, que é a água, osmose, hipo para o hiper, é sempre por uma proteína, poro. Olha aqui pra mim, gente, se isso aqui é osmose, a água está indo da onde tem mais para onde tem menos por um poro. Como chama esse poro? Ah, muito bem, aquoporina. Aqui é hipo, aqui é hiper. Se for soluto, ela está indo da onde tem mais para onde tem menos, mas é soluto. Então aqui é hipo se for solvente. Aqui é hiper se for o quê? Soluto. Tudo bem? Se for soluto, tem duas divisões. Esse soluto pode ser apolar ou esse soluto pode ser polar. Se ele for apolar, ele passa pelo fosfolipídio. Se ele for polar, ele passa por proteína. Se ele for polar proteína, ele pode usar um poro ou uma enzima, chamada difusão facilitada. Dessa forma, ela pode ser difusão simples, ela pode ser difusão simples e ela pode ser difusão facilitada. Milena, eu não entendi. Eu já te falei que você é de biológica. Biológico não entende. Entendeu? O final do processo, você decora. Senta a bunda aí, estuda aí e decora. A substância vai de onde tem mais para onde tem menos. Se a substância vai de onde tem a mais para onde tem menos, é com ATP ou sem ATP? Sem ATP é cinético, é a favor da diferença do quê? De concentração. Essa substância pode ser solvente ou soluto. Se for solvente, é água. Isso aqui chama osmose, aqui é hipo, aqui é hiper. E ela sempre passa por uma proteína, o quê? Carregadora. Se for soluto, aqui é hiper, aqui é o quê? Hipo. Varia a polaridade. O soluto pode ser apolar ou polar. Se for apolar, ele vai atravessar o meio do fosfolipídio. Se for polar, ele tem que atravessar a proteína, ou o poro, ou a enzima. Se ele passar pelo fosfolipídio e pelo poro, a difusão é simples. Se ele passar pela enzima, a difusão é facilitada. Então, deixa eu ver se você está entendendo. Substância está indo do mais para o menos, substância está indo do mais para o menos. Aqui é solvente. Se aqui é solvente, água, aqui é hipo, aqui é hiper, é sempre um canal, se chama osmose. Alguma dúvida? Não, claro que não. Nenhuma dúvida. Fernandinho!
Agora, aqui tem mais, aqui tem menos. Não é solvente, é soluto. Se for soluto, aqui fora é hiper, que é onde tem mais, aqui dentro é o quê? Hipo. Fernando! Aí, ele pode passar pelo fosfolipídio. Ele pode passar pelo poro, ou ele pode passar pela enzima. Se ele passar pelo fosfolipídio e pelo poro, ele é chamado de difusão simples. Se ele passar pela enzima, ele é chamado de difusão facilitada. Tudo bem? Cadê o Fernando? Gente, como me dá uma caneta preta? Cadê o... Ô, Maria, você viu o Fernando? Fala para ele tirar aquele negócio, que às vezes eu preciso falar com ele e eu grito. Obrigada, Maria. Maria, tem outra cor sem ser preta? Tira aquele negócio, fala para ele. Tira. Ô, vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Que bom. Vocês são do segundo ano também? Não. Você vai fazer passe primeira etapa ou segunda etapa? Primeira, você também? Fernandinho, tira aquele fone, senão você não ouve eu. Não, você tá uma máquina. Eu preciso de uma cor. Olha, eu só fiz tudo no preto, osmose no preto, difusão simples no preto, facilitada no preto, tá feio. Qualquer uma vermelha, uma azul. Ô, gente, vocês entenderam isso aqui? Vocês entenderam mesmo isso aqui? Que bom que vocês entenderam isso aqui. Então, já que eu fiz tudo no preto, vou fazer mais uma no preto, né? Pelo menos não é vermelho, né? Piadinha. Ou não, né? Ou não. Então, olha aqui, gente, tá indo do pouco pro muito. Se tá indo do pouco pro muito, é uma coisa forçada. Aqui, a energia cinética tá empurrando. Aqui não tem energia cinética para empurrar. Então, como é que isso aqui está fazendo? Isso aqui está usando ATP. Então, isso aqui está indo da baixa concentração para a alta concentração. Isso daqui é ativo. Isso aqui é sempre soluto. Aqui fora é sempre hipo. Aqui dentro é sempre hiper. Ah, obrigada, Fernandinho. Deus te abençoe. Isso aqui sempre usa enzima. Então, de novo, crianças, assim... Ó, deixa a professora falar. O transporte pode ser passivo, fecha o olho. Não precisa fechar, mas eu vou fechar para ver se você tem isso na sua cabeça. O transporte pode ser passivo ou ele pode ser ativo. Se o transporte for passivo, a substância está indo da onde tem mais, se empurrando cineticamente, energia cinética, para onde tem o quê? Menos. Alta concentração, baixa concentração. O passivo pode ser água ou soluto. Se for água, solvente, é hipo, hiper, sempre pela proteína. Se for soluto, é hiper, hipo, é difusão. Se for soluto, hiper, hipo, difusão, ele pode ser polar, passa pelo fosfolipídio, difusão simples. Apolar, perdão. Polar, pela proteína poro, difusão simples. Ou polar por uma enzima. Se usar uma enzima, é difusão o quê? Facilitada. Isso tá claro, gente? Gente, olha pra cá, não é difícil. Vai do mais pro menos. Passivo, cinético, ATP, solvente, soluto. Solvente é água, osmose do hipo pro hiper, proteína poro. Soluto, íon, vitamina, é difusão do hiper pro hipo. Tem o soluto apolar, tem o soluto polar. O apolar é fosfolipídio, difusão simples. O polar é por proteína. Poro, difusão simples, enzima, difusão facilitada. Olha isso aqui, tira uma fotinha disso aqui, você decora, sabe tudo. Agora você vai do menos pro mais, você tá empurrando. Tá gastando o quê? Energia. Aí o transporte é ativo. Aí sempre é soluto. Não tem água ativa. Então lá fora é hipo, tem pouco soluto. Aqui dentro é hiper, tem muito soluto. Sempre é ativo. Isso aqui fez sentido para vocês? Sim. E sempre usa uma enzima. O que ele quer? Eu não sei. Pega aí a questão. Vamos lá. Bomba de sódio de potássio. Como é que eu faço? Você decora assim, ó. Sódio, sai! Sai, sódio! Sai, sódio! Potássio, põe! Põe sódio! Põe sódio! Põe! Quem põe, põe 2. Quem sai, sai 3. A membrana é negativa dentro, positiva fora. Ela vale menos 70 milivolts. Tudo bem? E isso é um cotransporte
Por que cotransporte? Porque são dois. Isso é um antiporte, porque um é para dentro e um é para fora. Vamos botar sódio e potássio. Sódio sai, potássio põe. Combinado? Isso gera positividade fora. Isso é cotransporte e antiporte, o que ele quer? Requer energia luminosa? Gente, vou morrer, claro que não, é ATP. Para manter a diferença de sódio e potássio no meio interno e externo, é preciso utilizar energia na forma de ATP? Amei. Realiza o transporte de substâncias pela membrana sem gasto de energia? Com gasto de energia. É um processo em que a água não é água, é soluto. É um processo de absorção celular de moléculas biológicas? Sim. Materiais particulados? Não. Materiais particulados são materiais grandes, eles não atravessam. É fagocitose e pinocitose. Muito bem. Briófita. O que é que você sabe de briófita? Alunos, o que é que vocês sabem de briófita? O que é que vocês sabem de briófitas? Milena, eu sei que briófita é anfíbio vegetal. Por quê, Milena? Porque a briófita, ela não tem vaso condutor, xilema e floema. Então, ela não tem água armazenada dentro. Por exemplo, você não bebeu água, mas você tem 6 litros de sangue. Isso é água. Você aguenta um tempo. Agora, ela não tem 6 litros de sangue. Ela não tem xilema, não tem floema, não tem sangue, não tem seiva. Combinado? Ela é anfíbio, ok? Porque ela não tem lignina. Lignina é óleo, ok? Ela não tem suberina. Suberina é óleo. Significa que a pele dela é mais permeável. Significa que além dela não ter água dentro dela, você tá entendendo? Ela perde água com facilidade. E ela é anfíbio porque ela não tem raiz. Raiz é sensacional. Choveu, pegou, mas ela não tem raiz. Então, além dela não guardar água dentro, além dela perder a água, ela é péssima para pegar água. Então, ela tem muitos problemas com a água. Igual a fecundação. Isso não é ser anfíbio. Anfíbio é não ter vaso, é não ter lignina, é não ter raiz. Muito bem. A briófita, ela é criptógama. Igual a pteridófita. Elas precisam da água na reprodução. Mas isso não é só de briófita. Isso não é só de briófita. Só briófita não tem raiz. Só briófita não tem vaso. Só briófita não armazena água. Só briófita não tem lignina e o quê? Suberina. Agora, ser criptógama e depender da água para a reprodução não é briófita. É briófitas e pteridófitas. Combinado? Muito bem. Aí, você precisa de um desenho. Bom, eu só vou fazer uma pergunta para vocês. A minha pergunta é simples e direta. Qual é a primeira célula de um ser vivo? Zigoto 2N. Qual é a primeira célula de um ser vivo? Zigoto 2N. Qual é a primeira célula de um ser vivo? Zigoto 2N. Toda vez que você for começar, você tem que pôr um zigoto 2N. Desde que mundo é mundo, só se forma zigoto 2N, metade da mãe e metade de quem? Do pai. E desde que mundo é mundo, não é a mulher que vai até o homem, é o homem que vem até a mulher. Então, esse zigoto, ele tá dentro do corpo de quem? Da mãe. A mãe chama gametófito N, é o corpo do sexo feminino. Aí, esse gametófito N, do corpo do sexo feminino, ele tá no solo, ele faz fotossíntese, ele tem rizoide, ele tem cauloide e ele tem filóide, tudo haploide. Agora dá uma olhada. A criança vai crescer. Essa criança que está crescendo, ela é 2N. Ela fala assim, ó, eu sou 2N, eu, vim do papai e da mamãe, eu, é que tenho a variação do sexo, eu sou esporófito, mas eu sou santo, puro, imaculado. Como assim, santo, puro, imaculado? Não faço sexo.
Então ele é 2N, ele tem variação, ele é metade do pai e metade da mãe, e ele é o quê? Assexuado. Só que ele tem malformações. Ele tem malformações. Então, ele não tem vaso, ele não tem raiz, ele não tem lignina, ele é pequeno, ele tem essa base que chama pé, esse corpo que chama haste e essa estrutura que chama cápsula. Por isso ele morre. O esporófito morre não é porque o gametófito é bom, o esporófito morre porque ele tem problema. Tudo bem, gente? Isso é briófita. Então vamos ver, o que ele quer? Não sei. Nas briófitas, os gametas masculinos têm flagelo. Sim, porque a gente falou que a briófita, junto com a pteridófita, utiliza a água para a reprodução. Muito bem, nas briófitas, os gametas com flagelo são célula espermática? Não, o que é célula espermática? É o gameta sem flagelo dentro do tubo polínico na gímene e na anjo. Anotou? É anterozoide? Sim, gameta com flagelo é anterozoide, que é embriófita e pteridófita. É oosfera? Não, o que é oosfera? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Lembra que eu te falei que humanas é diferente, exatas é diferente, biológicas tem conceito. Conceito não é palavra ao vento. Você tem que ter termo. O que é a oosfera? Eu estou perguntando, o que é a oosfera? Oosfera é o gameta feminino de todas as plantas. O gameta feminino da briófita é a oosfera, da pteridófita é a oosfera, da gimnosperma é a oosfera e da angiosperma é a oosfera. O que é núcleo espermático? Oi? Não, é segunda ainda, mas espera aí, Fernando, já estou se acabando. O que é anterozoide? É o gameta masculino de briófita e pteridófita. O que é núcleo espermático? É o gameta masculino de gímeno e o quê? Anjo. O que é grão de pólen? O que é grão de pólen? Como eu vou saber? Você vai decorar e você vai responder. É o gametófito masculino da gímeno e da anjo. E o que é o estróbilo? É o eixo reprodutivo da gímeno. Questão conteudista, e conteúdo a gente adquire estudando e repetindo. Você está entendendo? Desculpa, gente, quem não tem conceito tem que decorar. O que é célula espermática? É gameta sem flagelo dentro do tubo polínico na gímeno e na anjo. O que é anterozoide? É gameta flagelado nas criptógamas, briófitas e pteridófitas. O que é oosfera? É gameta feminino em briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. O que é grão de pólen? É gametófito masculino na pteridófita, na gímeno e na anjo. E o que é o estróbilo? É o eixo reprodutivo da gímeno. Isso é passe segunda etapa. Vocês têm botânica? Cai botânica no passe segunda etapa? Eu acho que eles mudaram a prova de 2022, eu acho que eles utilizam esse ano tem... Tinha o quê? Infecção sexualmente transmissível? Então fala pra mim, quais são as infecções sexualmente transmissíveis? Fernandinho, aguenta aí, rapidinho. Quais são as infecções sexualmente transmissíveis de vírus? Quais são? HIV, HPV, herpes, hepatite B, hepatite C. O que é que cai do HIV? Ele é um retrovírus, ele tem um RNA e tem que fazer um DNA pela transcriptase reversa. Ele tem 2 RNAs iguais dentro da cápsula dele, e ele tem a ligase e ele tem a protease. Aqui está a sua célula, aqui está o HIV. Qual é a célula que o HIV entra? Linfócito T4, que gera o quê? Imunidade. Quando ele destrói a célula T4, você tem doenças o quê? Oportunistas, combinado? Eu acho que pode cair PrEP. O que é PrEP? É o coquetel pré-exposição. É uma vergonha, você está entendendo? É uma vergonha. É uma pessoa assumir que tem vida promíscua, é uma pessoa assumir que tem vários parceiros sexuais, ela assumir que ela nem sempre usa camisinha, que ela é um grupo de risco e que ela pode ter contato com HIV. E ela vai tomar remédio antes dela ter relação, já contando que ela não vai ter. Isso é bom para o HIV, porque evita pegar o HIV, mas isso é péssimo para o Brasil. Isso é péssimo para o mundo, fora espiritualmente.
Isso faz ter um bull de sífilis, um bull de gonorreia, um bull de HPV, porque o PrEP só previne quem? O HIV. Aí não vai usar camisinha, você tem que criar vergonha na sua cara e tomar vacina. Você tem que criar vergonha na sua cara e usar camisinha. Vocês estão entendendo isso? Essa que é a resposta. Você tem que criar vergonha na cara, comprar um tênis, fazer exercício, um caderno e estudar. Então, eu não sou a favor do PrEP. Eu, particularmente, não acho que traz bons resultados para o Brasil. Acho que diminui, a pessoa se sente segura e ela deixa de usar o quê? A camisinha. E faz aumentar as outras doenças que são infecções sexualmente o quê? Transmissíveis. Quem vai fazer segundo ano? Tá entendendo isso? Mas ajuda a não pegar o HIV. Porque ajuda o vírus a não entrar e a não se reproduzir. Você toma isso de forma constante. Então, na verdade, é um remédio pré-exposição. Combinado? HPV é vírus de DNA. Aqui é retrovírus. HPV é vírus de DNA. Tem mais ou menos 200 tipos de vírus. 200 genéticas para vírus. Ele pode ser de pele, olho de peixe, ou ele pode ser infecção sexualmente transmissível. Se ele for infecção sexualmente transmissível, ele pode causar câncer. Câncer no útero, câncer na garganta. Quantos anos vocês têm? Vocês já tomaram vacina para HPV? Se você não tomou, é uma vergonha. As minhas 2 filhas são vacinadas para HPV e uma tem 10 anos. Vacina para HPV é vacina para câncer. Vocês entendem isso? Vocês têm que tomar vacina para HPV. Então, causa câncer, câncer no útero, câncer no intestino, câncer no ânus, causa verruga. Como chama a verruga? Crista de galo, também chamado condiloma acuminado. E quando eu olho para o HPV, ele pode ter cura ou ele pode ter latência. O que eu quero te dizer é que vai ter gente que vai pegar HPV e o HPV vai desaparecer e a pessoa vai curar. Mas vai ter gente que vai pegar HPV e vai ter HPV para o resto da vida. E todo ano vai ter que queimar a verruga. E causa câncer. E tem vacina. E vacina tem que ser para homens e mulheres. Tudo bem? Ah, o Bolsonaro não tomava vacina. Quero saber se os filhos do Lula tomaram vacina para HPV. Vacina não é política. Vacina é ciência. Tem um monte de amigo petista que não toma vacina. E eu sou de direito e tomo vacina. Vacina não é política. Vacina é ciência. Vacina-se sempre. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E vocês são jovens. Tem que tomar vacina para HPV. Herpes. Esse herpes é o herpes tipo 2. Ele também é de DNA. E significa que ele pode ter latência e ele pode voltar. Então, às vezes, só tem uma feridinha, mas ele está no nervo. Ele pode ficar indo vendo. O que tem, né, professora? Tem que ele tá no nervo. Olha aqui pra mim, ele tá no pipi, aí ele tá no nervo, aí ele vai e volta. Só que ele pode subir no nervo e na medula, te causar uma paralisia, e no cérebro causar uma encefalite. Você tá falando que herpes causa encefalite? É claro que eu tô falando isso. Porque é um vírus de DNA que tá dentro do neurônio, podendo se ativar na pele ou estar em latência. Ele pode subir e pode pro seu cérebro. Hepatite B. Hepatite B tem 3 doses de vacina. Você tem que tomar vacina. Vacina não é política, vacina é ciência. Vacina não é culpa de Bolsonaro, não. Vacina é culpa do mundo. Tem gente dos 2 lados que não tem vacina. Combinado? E hepatite C, eu não pego tanto pelo sexo, eu pego mais pelo sangue. Só que não tem vacina. Então, a maioria dos profissionais médicos de saúde tem hepatite C. Por acidentes com o sangue do paciente, eu me fiz entender? Ela é menos sexual. HIV é mais sexual, HPV é mais sexual, herpes é sexual tipo 2, e hepatite B é sexual, mas hepatite C é menos sexual. É mais por sangue. E por que ela ainda existe? Porque não tem vacina. Gente, claro que vacina funciona. Ah, mas eu li que a vacina causa trombose. Verdade. Quem é meu aluno? Alguma vez eu menti? Nunca menti. Ah, mas eu li que vacina causa infarto. Verdade. Mas eu li que tem um menininho que 3 anos atrás pegou paralisia infantil tomando a vacina para... Verdade. Mas eu li que se eu tomar a vacina da febre amarela doente, eu pego febre amarela. Verdade. Ninguém diz que vacina não tem efeito colateral. Ninguém diz que vacina é 100% benéfica. Ninguém diz que vacina não gera mártires. Existem os mártires da vacina, que tem efeito colateral pela vacina. Mas não existe população sem vacina. A vacina, gente, ela acabou com a febre amarela urbana. A vacina acabou com a varíola. Vocês estão entendendo isso? Eu acho um absurdo. E vocês são de biológicas. Entraram dentro da faculdade, metade é a favor da vacina e metade é contra a vacina. Médico contra a vacina.
E dos dois partidos, direita e esquerda. Vacina não é política, vacina é ciência, tem efeito colateral, tem vacinas graves que são atenuadas, vacina de sarampo, rubéola, grávida não pode tomar vacina de rubéola, porque o que ela pega? Rubéola. Mas não temos outra forma de gerar células de memória e de imunizar a população. Se morre 10 com a vacina, vai morrer todo mundo sem a vacina. Entenderam isso? Uma prova é que eu tenho surto de hepatite C e não tenho de B. Por quê? Porque B tem o quê? Vacina. Muito bem. Agora, para finalizar a segunda etapa, que eu já estou indo para a primeira, lembrando que é só uma aulinha, é só um bate-papo, não tem como substituir o ano letivo. E é só para você perceber que estudar é bom, entendeu? É gostoso. Quem é de biológica dá sangue no olho, a gente quer continuar e que você tenha um ótimo ano que vem. Bactérias. Fala para mim 4 infecções sexualmente de bactérias. Sífilis. Mas calma. Sífilis. Qual é o nome? Treponema pallidum. A sífilis, ela tem quantos estágios? 3. Isso é bom, gostei de você. Sífilis primária, que é o cancro duro. Como é duro lembrar o nome da sífilis, cancro duro. Sífilis o quê? Primária. Ela sai do genital, a verruga passa, cai na corrente sanguínea e vai dar a sífilis secundária tardia. Quem diagnostica? Dermato. Pele. Vai na pele, vai no couro cabeludo, vai nas manchas da mucosa, só que ela passa, ok? E ela vai para a sífilis terciária de sistema o quê? Nervoso. O que você está falando? Eu estou falando, eu só vou escrever uma coisa. Sífilis é endêmica no Brasil. Então, se você não for num posto de saúde hoje, no posto de saúde, 100 pessoas vão pegar antibiótico para sífilis. Lembrando que antibiótico é aqui, não é para vírus. Amanhã, 100 pessoas vão pegar antibiótico para sífilis. Depois da manhã, 100 pessoas vão pegar antibiótico para sífilis. Sífilis é gram-positiva, você usa penicilina, é tranquilo. O que é isso? Isso é falta de vergonha na cara. As pessoas não usam camisinha, pegam sífilis o tempo todo e são reinfectadas constantemente. Sífilis é endêmica. Porque a pessoa não usa camisinha. Mas eu quero só te fazer uma pergunta. Tem tratamento, mas a lesão é permanente. A maioria dessas pessoas, a sífilis já comeu o cérebro dessas pessoas. Jura que você nunca percebeu que às vezes as pessoas são tão felizes, animadas, nada para elas tem problema, elas estão na merda, mas não tem problema. O Brasil está no buraco, não tem problema. Tá entendendo? Tá comendo cocô, mas não tem problema. O que é isso? É falta de córtex, isso é doença. E na maioria das vezes, essa perda de racionalidade, de julgamento, de bom senso, você está entendendo? É consequência de infecção sexualmente transmissíveis. E entre elas, sífilis terciária. País pobre, país que tem PIB baixo, país que é culturalmente limitado, é endêmico em sífilis. Então, ela é uma doença sexualmente transmissível que causa lesão o quê? Cerebral. Muito bem, crianças, a próxima é gonorreia. Neisseria gonorreia. A Neisseria gonorreia, ela apresenta resistência. Cuidado com uma coisa, isso sempre cai. A sífilis, ela está no sangue. Não entendo, não entende? Genital, pele, cérebro, está no sangue. Então, ela atravessa a placenta. Ela vai no sistema nervoso central do bebê. Gente, você chega nessas cracolândias, você chega nesses lugares que os usuários de droga têm relações que eles vivem no mundo. Elas estão grávidas, gente. Elas têm bebês. E o que elas têm? Sífilis. E a bactéria atravessa a placenta, sim, e come o cérebro do bebê. Então, ele nasce com anencefalia, ele causa com lesão cognitiva, cegueira. Vocês estão entendendo isso? O que tem que fazer? Tem que intervir. O governo tem que intervir. Ah, mas cada um tem sua liberdade. Eles não têm certo para ter liberdade. Tem que pegar, levar na clínica, eles estão doentes, entrar em reabilitação, você está entendendo? Tratar ela, tratar a criança. Eles não têm racionalidade para ter livre-arbítrio. Então, você tem que intervir. A sífilis, ela é sistêmica. Ela é fetal, ela é congênita, ela causa lesão no cérebro, ela é endêmica no Brasil. Eu quero que vocês saiam daqui com o pensamento. Olha para o seu amigo, ele pode ter sífilis. Me prova que ele não tem sífilis. Eu olho para as pessoas desconfiando. A gente desconfia de todo mundo, gente, até que me provem o contrário. Todo mundo pode ter sífilis. A gonorreia, ela é diferente. Porque a gonorreia, ela não vai para o sangue, ela não atravessa a placenta. Mas a gonorreia, ela gera um corrimento branco muito grave.
chamado blenorragia. Eu já vi gonorreia em cadela. Na hora que a gente abriu a cadelinha, o útero estava preto, necrosado. Você já viu uma carne? Compra uma carne para fazer churrasco, deixa para fora, ele vai apodrecer, a bactéria vai começar a comer, ele vai ficar fedido, ele vai necrosar, ele vai ficar preso. Era o útero da cadela. A sífilis da gonorreia causa DIP, doença inflamatória pélvica, necrosa, tuba uterina, ovário, útero. Então é uma zoonose. O que é uma zoonose? Não é humana. Como entrou? Doença, zoofilia. Você entende o que eu estou querendo dizer? Doença, ela não era nossa. Tudo bem? Então, ela necrosa por dentro. Ela necrosa, ela causa esterilidade, ela causa DIP, doença inflamatória, o quê? Pélvica. Alguma dúvida? Não? Muito bem. Quando eu olho para gonorreia, cuidado com o olho. Por quê? Porque eu vou fazer xixi e eu não vou lavar a mão, aí eu vou coçar o olho. Porque eu vou ter preliminares, eu vou coçar o olho. Porque na hora do parto, vai passar para o olho. O corrimento leitoso, purulento, ele no olho, ele lesiona a córnea. O que ele causa? Cegueira. Causa cegueira. O Brasil tem uma lei, eu gosto da lei, que é o colírio de prata. Toda criança que nasce tem que pingar colírio de prata, sendo vaginal ou cesariano. Ah, mas às vezes não tem, as pessoas não fazem pré-natal. Gente, você vive na bolha, né? Isso aqui é o Brasil e você tá nessa bolha. As pessoas não fazem pré-natal. Elas não sabem se elas têm gonorreia. Tem gente que tá com 9 meses e nem sabe que tá grávida. Você tá entendendo isso? Então, parto tem que pingar colírio do quê? De prata, é uma forma de esterilização. Próxima infecção sexualmente transmissível de bactéria. É o cancro mole, que é o Haemophilus ducreyi. Ele causa uma verruga mole, dói bastante, é a mais simples de todas. E a última, quem é você? Como você chama? Arthur? Você me mandou mensagem? Arthur, tem gente que está no 6º ano de faculdade e não conhece a palavra clamídia. Você é de biológicas. É isso. Clamídia. Clamídia. Clamídia, Arthur, é parasita intracelular obrigatório. É uma bactéria, mas se comporta como vírus. É parasita intracelular obrigatório. Combinado? A clamídia, ela causa o linfonoma granuloso venéreo. Arthur, eu vou te falar uma coisa muito séria. O cara vai ter uma relação sexual sem camisinha, vai pegar clamídia, o anticorpo vai atacar a clamídia e vai atacar a musculatura. E 10, 20% de quem tem clamídia tem lesão muscular, fica paralítico. Tem artrite, tem artrose, não consegue se locomover por uma relação sexual sem camisinha. Entenderam isso? Tem que tomar vacina, tem que usar camisinha. Tem que usar camisinha. Você nem conversa com quem não toma vacina e não usa camisinha. Nem conversa. Porque provavelmente já tem alguma lesão no cérebro. Então, são essas aqui. Sífilis, gonorreia, sanguínea, local, colírio, tá. Aí você tem uma infecção sexualmente transmissível de protozoário. Eu já vou para a primeira etapa. Quem é? Protozoário. É o tricomonas. Quando você olha para a tricomoníase, que é a tricomonas vaginalis, ela é a pior das infecções sexualmente transmissíveis, não pelos sintomas, mas ela está na uretra do homem. A uretra do homem é um canal genital e urinário. Significa que sai no sêmen, penetração sexual, mas sai onde? Na urina. Já viu privada de homem? Goteja. O que significa que motel transmite, toalha de banho transmite, vaso sanitário transmite. Por quê? Porque tem na urina. Enquanto a urina estiver úmida, o protozoário está ali. Só de você tocar e relar, você transmite. O que você está falando? Eu estou falando, por exemplo, eu tenho 2 meninas, hoje elas são maiores, mas elas eram crianças, eu não conseguia fazer elas não sentar. Senta, põe a mão, é um regaço, vocês estão entendendo? Aeroporto, o que você leva? Você leva a lisaforme, você faz tudo. Você está numa estrada, tem um posto coletivo, você não tem lisaforme, faz xixi no mato. Mas não encosta naquele vaso sanitário coletivo. Porque ele é completamente contaminado. A urina é contaminada, porque a uretra é via urinária e o quê? Genital. E 90% dos homens não têm sintomas. Então não é que eles querem sacanear, eles não têm sintomas. A urina está contaminada, eles não têm sintomas. Você vê que a pobreza, ela é terrível. O câncer do mundo é a pobreza.
Por quê? Porque o certo é a menina não usar o banheiro do menino. Mas é irmão, cada um tem seu banheiro. É meu pai, eu falo, Mariana, para Isabela, você não usa o banheiro do seu pai? Claro que não usa o banheiro do pai. Usa os banheiros das meninas, vocês estão entendendo? Toalha de banho, higiene. Então, a higiene aqui ela é muito determinada, muito determinante. E para terminar, na mulher está na vagina. Como na mulher está na vagina, aí só a penetração. O Arthur, o que é essa infecção sexualmente transmissível do Trichomonas vaginalis? Ela tem de especial. É o único protozoário, é o único que não tem esporo. Então, ele morre se ressecar. Tá bom? Então, se eu, por exemplo, assim, o certo é você não ficar reutilizando a toalha. A toalha tá úmida, ela tem que secar, você tem que lavar, mas gasta água. Eu tô te falando que o problema é a pobreza. Mas o certo é você passar a calcinha, passar cueca, manter sempre o banheiro, ele não pode ser úmido. O banheiro tem que ser o quê? Seco. Porque ele não tem esporo. Então, significa que o ressecamento mata, acabou. Segundo ano, que prazer imenso. Olha, desculpa, é pouco tempo. E são tantos assuntos, mas obrigada pela sua confiança, obrigada por ter entrado no grupo do WhatsApp, obrigada por ter feito algumas questõezinhas, e vai lá, tudo no tempo de Deus, vai dar tudo certo, obrigada, tchau.